Boa tarde, alunos da segunda série do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje o assunto da nossa aula é a localização dos números irracionais na reta numérica. Esta aula é a última da sequência de atividades 1 do caderno Aprender Sempre, volume 3. A partir da próxima aula, estaremos iniciando a sequência de atividades 2. Então, se você já tem o seu caderno, separe ele aí para a gente fazer umas atividades. Se você não tem, separe algumas folhas, lápis, borracha e caneta para você poder participar da mesma forma. Conto com a presença da professora Roberta. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde, professora Inês. Boa tarde, alunos, pais, responsáveis e professores que acompanham as nossas aulas sempre aqui pelo Centro de Mídias. E aí, estão preparados para essa aula? Já separaram tudo? Já estão prontos? Será? Lembram da reta numérica, dos números irracionais? A professora falou dos números irracionais na última aula. Mas e da reta numérica? Você lembra disso? Bom, espero que sim. Então, por favor, alunos, mandem suas respostas no chat individual da sua turma e professores, mandem as respostas dos seus alunos para nós. Fale o nome do aluno, fala se ele conseguiu responder ou não, se ele tem alguma dúvida, para a gente poder falar aqui o nome do aluno e o seu nome também, ok? Vamos começar, professora Inês? Muito bem, vamos sim. Então, primeira coisa que nós vamos ver é o objetivo da aula. Localizar números irracionais na reta numérica. Então, você pode estar pensando o seguinte, poxa, mas o que é um número irracional? Na aula passada, eu defini para vocês não só os números racionais, que é representado pela letra Q, como também os irracionais. Quando eu falei dos racionais, eu lembrei para você que dentro deste conjunto estão todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração, A sobre B, aonde o A pertence ao conjunto dos números inteiros e B pertence ao conjunto dos números inteiros sem o zero. E também, na aula passada, nós vimos que algumas raízes são números racionais. Lembra da racionalização? Quando a gente consegue tirar o número da raiz, esse número passa a ser um número racional. Mas lembra que alguns números a gente, mesmo racionalizando, a gente não conseguia tirar da raiz? Muito bem. E aí eu falei que estes números também estão dentro do conjunto dos números irracionais. E hoje o que nós vamos aprender é como colocar estas raízes na reta numérica, ok? Muito bem. Mas, para a gente poder falar de como localizar estes números, nós temos que lembrar de várias coisas. Entre elas, de quadriláteros. Aí você fala, professor, eu vou lembrar de quadrilátero para quê? Calma que você vai aprender. Eu vou usar. Então, vamos relembrar. O que são quadriláteros? Quadriláteros são figuras geométricas de 4 lados. Nesta aula, o que interessa para mim é o quadrado e o retângulo. Quadrado. Está vendo esta figura que tem as letras vermelhas, A, B, C e D? Esta figura é um quadrado. Ela possui os 4 lados de mesmo tamanho e possui 4 ângulos retos. Tudo bem até aqui? Ótimo. Agora, olha a figura azul, EFGH. Ela é um retângulo, isso mesmo. O retângulo possui os lados iguais, paralelos. Então, aqui nós temos o lado EF igual ao lado HG e o lado EH igual ao lado FG. E o retângulo também possui 4 ângulos retos. Tudo bem até aqui? Lembraram desses 2 quadriláteros? Perfeito. Então, vamos continuar. Agora, nós vamos relembrar
como se calcula a área e a diagonal do quadrado e do retângulo. Muito bem. Quando nós falamos em área, nós estamos falando de uma multiplicação. Isso mesmo. Nós vamos multiplicar os lados. Mas quais lados? Pense primeiro nessa figura A, B, C e D. Ela tem os 4 lados iguais. Então, basta que eu multiplique 2 qualquer. Por exemplo, o AB vezes o BC. AB vezes BC. E olhe o retângulo. No retângulo, eu tenho que multiplicar os lados diferentes. Isso mesmo. No quadrado, todos são iguais, então, tanto faz. No retângulo, não. No retângulo, eu tenho que multiplicar os lados diferentes. Então, eu estou multiplicando o EF pelo FG, que tem tamanhos diferentes. Muito bem. Além disso, nessas duas figuras, eu tracei uma linha com a letra D. Esta linha é a diagonal. A diagonal, ela une 2 vértices não consecutivos. Na figura vermelha, ela está unindo o D com o B, que não são consecutivos. Na figura azul, ela está unindo o E com o G. Muito bem. Esta diagonal tem uma característica. Ela divide esses quadriláteros em 2 triângulos retângulos. Observe na figura vermelha. Este ângulo é reto, o C e o A são ângulos retos. Então, nós temos um triângulo retângulo, 2 triângulos retângulos formados pela diagonal. A mesma coisa no retângulo. O vértice H e o vértice F são retos, tem 90 graus. Então, a diagonal D dividiu esse retângulo azul em 2 triângulos retângulos idênticos. Você entendeu isso? Além disso, para calcular a diagonal, nós usamos o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras só pode ser utilizado para triângulos retângulos. Então, por isso que nós vamos usar este teorema para calcular a diagonal. E agora, eu vou mostrar para você como que é feito este cálculo. Muito bem. Está vendo esse triângulo? Nós temos, se eu projetasse esse triângulo para cima, você concorda que eu teria um retângulo? Então a hipotenusa é a minha diagonal. Isso mesmo. A hipotenusa do triângulo retângulo é a diagonal que serve para o quadrado ou para o retângulo. Muito bem. E os catetos são os lados da minha figura. No caso do quadrado, esses catetos são iguais. E no caso do retângulo, eles são diferentes. Então, eu aplico o Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí, no lugar do H, eu tenho a diagonal, e no lugar dos catetos, eu tenho os lados da minha figura. Tudo bem? Entendido até aqui? Vamos continuar mais um pouquinho? Então, abre o seu caderno lá na página 19. Vamos lá. Passo 1. Desenhe um quadrado de lado medindo 1 unidade. 1 unidade pode ser a largura do seu lápis, a largura da sua borracha ou 1 centímetro na sua régua. Tanto faz, desde que tenha 1 unidade. Depois que você desenhar esse quadrado, isto é, os 4 lados iguais e iguais a 1, você vai traçar a diagonal. Lembra, a diagonal une 2 vértices não consecutivos. Então, tanto faz se você desenhar a que vai de cima para baixo ou a de baixo para cima, não tem problema. Na sequência, a letra A pede:
calcule a área do quadrado e a medida da diagonal. Então, eu coloquei aí embaixo para você lembrar que a área é a multiplicação de dois lados, AB vezes PC, e a diagonal você calcula através do teorema de Pitágoras, que é h ao quadrado, que é o lugar da diagonal, igual a ao quadrado, que é um dos catetos, um dos lados, mais b ao quadrado, que é o outro lado, que nesse caso, ambos valem 1, certo? Ah, dei muita dica. Professora Roberta, quanto tempo nossos alunos terão para essa atividade? Eles terão que achar a área e depois eles terão que achar a altura, então eles vão ter 3 minutos, professora Inês. Muito bem, pessoal. Então, nós voltaremos daqui 3 minutos. Voltamos do chat. E aí, professora Roberta, me conta tudo. Olha, professora Inês, eu achei que ninguém ia participar, mas no final o pessoal participou. Eles falaram que a área é uma unidade ao quadrado e que a diagonal é raiz de 2 de unidade, né? Unidade simples. Quem falou isso, por exemplo, foi o Matheus, da professora Gláucia, a Ellen, da professora Mara, a Ana Júlia, a Débora e a Giovana, da professora Cleide, a Natália, da professora Vera, a Maria, do professor Jonas e a Débora, do professor Giovanni. E quero mandar um abraço para a aluna que sempre participa. A professora Sônia falou que a Brenda sempre participa das aulas. Então, um abraço para vocês. E aí, professora Inês, eles acertaram? Muito bem. Então, para você que fez a atividade, mesmo que você não tenha conseguido entrar no chat, vamos conferir as respostas. Então, primeiro, eu vou traçar aqui um quadrado de lado 1 unidade. Muito bem. Então, é claro que o meu quadrado está meio feinho, mas ele tem lado 1, 1 unidade. Perfeito.
Agora, eu vou calcular a área desse quadrado. Lembra que a área é a multiplicação de dois lados quaisquer, porque no quadrado, todos os 4 lados são iguais. Então, eu vou ter 1 vezes 1. 1 vezes 1, uma unidade quadrada de área. Perfeito. Agora, eu vou traçar a diagonal. Posso escolher qualquer uma delas. Por exemplo, essa. Formei um triângulo retângulo. Quando eu quero calcular a diagonal, eu tenho que lembrar do teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. No lugar da diagonal, no lugar da hipotenusa, eu vou colocar a diagonal. Um dos catetos mede 1, porque é um quadrado, e o outro cateto também mede 1, porque é um quadrado. Portanto, eu vou ter 1 ao quadrado, 1 vezes 1, que é 1, mais 1 ao quadrado, 1 vezes 1, que é 1. 1 mais 1, 2. Quero tirar essa potência 2 daqui. Então, ela vai para o segundo membro com a operação inversa da potência, que é a raiz. Potência 2, raiz quadrada. E a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Portanto, a diagonal mede raiz de 2 unidades. Por favor, a resolução da atividade para os nossos alunos na tela, que aí o quadrado ficou bem mais bonitinho. Perfeito. Então, vamos continuar mais um pouquinho. Agora, eu quero mostrar para você que a gente pode colocar o número irracional na reta numérica através de construções geométricas. Então, para isso, lembra desse quadrado que a gente acabou de fazer de lado uma unidade? Então, observe, aqui eu tenho exatamente uma unidade e aqui também exatamente uma unidade. Então, este quadrado tem todos os lados valendo 1. E nós acabamos de descobrir que a diagonal desse quadrado vale raiz de 2, correto? Muito bem. Agora, observe que aqui nós temos uma projeção saindo do B e vindo até este ponto E. O tamanho que vai de D até o E é exatamente o tamanho da diagonal. Por quê? É como se eu pegasse um compasso, colocasse a ponta seca aqui no ponto D, abrisse o compasso até no B e riscasse como se eu fosse fazer uma circunferência e parasse aqui no E. Isso significa que no ponto E vale também raiz quadrada de 2, cujo valor é aproximadamente 1,41. Então, através do quadrado, nós conseguimos projetar a diagonal no eixo X e marcar o ponto raiz quadrada de 2. Vocês entenderam? Bom, vamos continuar mais um pouquinho? Porque agora tem uma atividade para vocês executarem. Então, atividade 1, página 20. Aqui nós temos um quadrado de lado, raiz de 2 unidades. Observe, do A até o B, tamanho raiz de 2. Do A até no D, tamanho raiz de 2. Então, esse quadrado tem todos os lados de tamanho raiz quadrada de 2. Duas perguntas. Eu quero a área e quero o valor da diagonal. Como eu calculo a área? Multiplicando os lados. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Como eu calculo a diagonal? Usando o teorema de Pitágoras. No lugar da hipotenusa, eu tenho o d ao quadrado. Será que vocês entenderam o que é para fazer? Muito bem. Professora Roberta, quanto tempo nossos alunos terão para essa atividade? Olha, professora Inês, eu sempre dou o que você pede, então,
3 minutos para essa atividade. Ok, voltamos em 3 minutos. Ok, vocês conseguiram? Encontraram a área diagonal? Professora Roberta, você vai me contar tudo? Vou sim. Olha, alguns alunos ficaram com algumas dúvidas ali, mandaram algumas respostas meio estranhas, mas a maioria que participou aqui, que os professores mandaram as suas respostas, disseram que a área dá 2 unidades ao quadrado e que a diagonal dá 2 unidades. Bom, vou mandar um abraço para os alunos que estão participando lá das aulas e que os professores falaram seus nomes para a gente. Então, a aluna Thaís, do professor André, alunas Mariana e Ivan, da professora Cleide, o aluno Cachemir, do professor Reinaldo, o aluno Ademir, da professora Márcia, o Diego, da professora Patrícia, o Luiz Giovanni e o Guilherme, da professora Graciela, o William, da professora Silvana, a aluna Eloana e a aluna Luana, do professor Edson. Os alunos do professor Anderson assistem às nossas aulas pela TV, professor Inês, então um abraço para quem assiste pela TV, não só os alunos do professor Anderson, mas todos os alunos que assistem pela TV. A Amanda, da professora Bianca, a Letícia, a Ana Laura, a Larissa e a Raíssa, do professor Elias, o Nicolas, do professor Newton, o João Augusto, da professora Lúcia e o Pedro, da professora Regina. Falei muita gente, né? E aí, professora Inês, a área dá 2 e a diagonal dá 2? Bom, vamos lá. Vamos prestar atenção. Você está com dúvida? Então, concentração. Vou rascunhar aqui, vai ficar meio feinho, mas depois eu te mostro um bonitinho. Um quadrado de lado raiz de 2. Então, aqui está o meu quadrado. Vou colocar o tamanho dos lados, raiz de 2. Então, os 4 lados idênticos. Muito bem. E vou calcular a área. Como que eu faço mesmo na área? Eu multiplico um lado pelo outro. Qual lado? Qualquer um. São todos iguais.
Então, eu vou fazer raiz de 2 vezes raiz de 2. Muito bem. Aqui, eu posso repetir a base e somar os expoentes, que estão invisíveis, mas valem 1. Então, eu vou ter raiz de 2 elevado a 1 mais 1, 2. Potência igual ao índice invisível da raiz. Então, eu corto. E vai sobrar apenas o 2. Então, a área, 2 unidades quadradas. Muito bem. Agora, vou traçar a diagonal. Qualquer uma, por exemplo, esta. Lembra que formou um triângulo retângulo. Então, vou usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. No lugar da hipotenusa, diagonal ao quadrado. No lugar do primeiro lado, raiz de 2 ao quadrado. Mais, no lugar do segundo cateto ou lado, a outra raiz de 2 ao quadrado. Nós já fizemos essa continha hoje aqui em cima, não é mesmo? Corto o índice com o expoente, portanto, eu vou ter diagonal ao quadrado igual a 2 mais 2. 2 mais 2, 4. Quero tirar a potência e passar para o outro lado. Vai a operação inversa. O inverso da potência, raiz. Índice 2, raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 4, que é 2. Portanto, nós temos 2 unidades na diagonal. Então, eu quero que vocês observem aqui a resolução. E quero também que vocês prestem atenção no que eu vou fazer. Eu vou marcar a diagonal de A até C, ok? Nós encontramos que essa diagonal mede 2. Então, se nós projetarmos aqui com o compasso, esta diagonal, como se a gente fosse fazer uma circunferência, a gente ia cair exatamente em cima do número 2. Isso dá sempre certo? Sim, dá sempre certo. Muito bem. Então, vamos continuar mais um pouquinho. Atividade 3, página 21. Observe que agora nós temos um retângulo e a base mede raiz de 2. Então, do segmento DC, nós temos raiz quadrada de 2. Então, é claro que o AB também é raiz quadrada de 2. E a altura vale 1. Então, do A até o D vale 1. Portanto, do B até o C também vale 1. A pergunta é, qual é o valor da sua diagonal? Então, eu coloquei para vocês aqui o teorema de Pitágoras. Você sabe que um dos catetos mede raiz quadrada de 2 e o outro cateto mede 1. Substitua na continha e me dê a resposta lá no chat. Professora Roberta, quanto tempo para fazer essa continha? Professora Inês, eles terão 3 minutos para essa atividade. Voltamos em 3 minutos.
vocês conseguiram encontrar o tamanho dessa diagonal? Foi fácil, né, gente? Não foi, professora Roberta? Foi sim, o pessoal falou que deu raiz quadrada de 3, ok? Então, vou mandar um abraço aí para os alunos que colocaram essa resposta ou que estão participando da aula. Lembrando também que tem gente assistindo a nossa aula pelo YouTube agora, ao vivo, e tem gente que assiste depois. Então, você que assiste agora, ao vivo, ou você que está assistindo depois, não tem problema. Muito obrigada pela participação sempre da aula, de você estar vendo a nossa aula, ok? Então, abraço aí para alguns alunos. Laura e Robert, da professora Mara, Lucas, do professor José, Beatriz, da professora Dulcineia, Ana Paula, do professor Rodrigo, Gabriel, professora Juliana, William, da professora Silvana, a Laisla, da professora Maria, a Maria Eduarda, da professora Rosângela, a Sara, da professora Evelyn, a Luana, da professora Sandra, os alunos que assistem pelo YouTube do professor José Carlos, isso aí, Gustavo e Letícia, da professora Eliane, Bianca e Samela, da professora Gláucia, Nayara, da professora Lucimara, Amanda, da professora Lilian, João Pedro, do professor Rubens e Marjorie, do professor Antônio. E eu queria responder uma dúvida de uma professora, a professora Marlene. Ela perguntou sobre as aulas do quarto bimestre, conteúdo do quarto bimestre. Então, se você procurar no YouTube em conteúdos integrados, você vai encontrar já algumas aulas que nós duas gravamos sobre os conteúdos do final do terceiro bimestre, algumas habilidades do final do terceiro bimestre e algumas habilidades do quarto bimestre. Conteúdos integrados. Procura lá no YouTube e pode colocar o nome de nós duas que você também consegue achar, tá bom? Vamos lá, professora Inês? Ok, pessoal, você está com dúvida? Preste atenção, então. Vou desenhar o nosso retângulo. Um dos lados mede raiz de 2, então é claro que o seu paralelo também. E o outro lado mede 1. Perfeito. A pergunta dessa atividade é o tamanho da diagonal. Então, vou traçar a diagonal aqui. Lembrando que esse retângulo também se transforma em 2 triângulos retângulos. Portanto, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. No lugar da hipotenusa, vou colocar a diagonal. No lugar de um dos catetos, vou colocar um dos lados, por exemplo, 1. E no outro cateto, o outro lado, por exemplo, o raiz de 2. Então, vamos fazer essas continhas. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, que dá 1. Mais raiz quadrada de 2 ao quadrado, cortamos a raiz com a potência, sobra o 2. Portanto, a diagonal ao quadrado vai ser 1 mais 2, 3. Vamos tirar esse 2 daqui e passar para o segundo membro com a operação inversa. Potência 2, a operação inversa, raiz quadrada. Portanto, raiz quadrada de 3 unidades. Ok? Muito bem. Preste atenção no que eu vou fazer aqui na resolução da atividade 3. Vou desenhar essa diagonal do A até o C, ok? Muito bem. E vou projetar como se fosse com um compasso aqui no eixo X. Encontrei o ponto. A distância do A até esse ponto vale exatamente raiz quadrada de 3, que é aproximadamente 1,71. Tudo bem? Entenderam que está valendo sempre? Então, eu posso colocar o número irracional na reta usando quadrado e retângulo por enquanto. Ok? Muito bem. Continuamos mais um pouquinho. Agora, nós temos uma reta numérica colocada aí para vocês. E o objetivo é, observe as posições de X e de Y na reta numérica. X está aqui entre os números negativos e Y aqui entre os números positivos. Muito bem. Podemos afirmar que os valores aproximados para X e Y são, respectivamente, tem a alternativa A, B, C, D e E. Você vai analisar com calma, pensando nessas dicas que eu te dei, e vai colocar lá no chat qual é a alternativa correta. Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Professora Inês, para essa atividade eles terão somente 2 minutos.
Ok, voltamos em 2 minutos. Voltamos do chat. Olha, professora Inês, eles falaram lá no chat que a alternativa correta é a D, porém o π é positivo. Então, o x vale menos raiz de 7 e o y vale mais π. Mas que lá no caderno do aluno está com menos lá que não tinha que tá. Bom, quem está participando da aula nessa atividade? A Cainandra, da professora Luciana, a Samanta, da professora Juliana, Samuel, da professora Mônica, Ana Laura, Letícia e Raíssa, da professora Andresa, Gustavo, da professora Thaís, Gabriel, da professora Adriane e Débora, da professora Giovana. Desculpa se eu não falei seu nome. Vamos lá, professora Inês? Vamos, muito bem. Eu te dei a dica e falei que o x está aqui entre os números negativos. Então, com certeza, eu vou excluir a alternativa A, B e E. E vou observar que o y está aqui, ele é um número maior do que 3 e menor do que 4. Então, concorda que ele não pode ser raiz de 2, que é aproximadamente 1,41? Portanto, alternativa correta, alternativa D. Parabéns para quem acertou. Está aqui a resolução. Espero que você tenha gostado da nossa aula, ok? E a gente se vê em breve. Certo, professora Roberta? Certo. Então, pessoal, não esqueçam de avaliar a aula. Então, por favor, o QR Code ou o link, entrem lá, digam que a gente pode melhorar e façam elogios que a gente gosta de ouvir, claro. Muito obrigada e até uma próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.